Vamos agora para a parte de sombra e luz. Bom, sombra e luz, ou luz e sombra. A sombra, ela trabalha em conjunto, né, com a iluminação. Não é uma coisa que a gente coloca, não importa, se você fez a sombra, automaticamente a luz vai surgir. Se você fez a luz, automaticamente a sombra está ali. É uma coisa em conjunto uma com a outra, né? Elas servem, assim, esse conjunto, né? Ela serve assim mais para definir o volume, a massa do objeto, a massa do seu desenho, né, dando forma, contorno, mais por essa pegada, né? Tipo, você tem ali seu desenho, ele pode ser qualquer coisa, e quando você faz, né, ali seu primeiro esboço, seja de qualquer forma que você fizer, ele não passa disso, simplesmente de um contorno, e você dá essa profundidade e passar ele de um simples contorno para algo mais, deixa ele com uma aparência mais diferenciada, mais que dá essa sensação. É isso que o desenho o desenho é essa coisa de um desenho assim, o desenho ele é 2D, ele é uma coisa chapada, e você colocando o efeito ali a presença da sombra e da luz, isso dá uma diferença enorme. Tanto é que ele acaba desenvolvendo essa massa que deixa simplesmente de ser só um círculo, aqui, ó. Aí ele passa a ser algo bem mais volumétrico. Ele ganha essa carga a mais. Então a gente observa aqui que tem um diferencial de uma coisa para outra, e isso dá um peso pro desenho, isso deixa com uma aparência mais bem trabalhada. Você tem uma coisa que tem um pouco mais de conteúdo, não é só uma linha. Às vezes, claro, tem artistas que são que trabalham com as linhas, né? Então eles dão aí conseguem aplicar um pouco mais de volume, mesmo que estejam usando pouco o recurso da sombra e da luz. Às vezes você vê assim as famosas as rachuras, então acaba deixando uma aparência mais pesada. Por pouco que pareça, isso traz um pouco de peso e sensação. Isso já do estilo, né? Traz uma mudança. E isso de colocando a sombra, né, essa famosa sombra, isso traz muito mais pro desenho. Deixa eu apagar aqui. A sombra também ela tem essa coisa da direção. Você tem ali vou fazer um exemplo aqui. Essa coisa, uma direção, dando uma direção para a sombra. Então, digamos aqui que temos um pequeno foco de luz. Vou fazer como se fosse uma lanterna aqui, e temos uma iluminação básica ali, só para ilustrar. E
essa luz aqui, ela... Deixa eu centralizar mais aqui, focar mais. Essa luz, ela dá a direção, ela guia, ela acaba guiando a direção da sombra. Então aqui é só você passar o meio tom. Eu gosto de usar muito o meio tom. E depois eu gosto de completar um pouco, dando essa coisa meio de pastel. E você pode ir clareando, dando essa aparência de transição, né, de cor. Mas também tem outros exemplos também. Aqui, ó. Opa. Deixa eu colocar um pouco mais de opacidade. Aqui. Aí eu posso colocar uma outra luz de outro ângulo. Eu determino aqui o foco de luz e eu posso fazer isso aqui também. E isso também é como é um círculo, né? É uma peça circular, tanto na horizontal e vertical. O interior dela também é circular, né? Então isso já me deixa a ideia de que sua sombra ela vai surgir de também uma forma um pouco mais distorcida por conta do ângulo, né? Você tem aqui o ângulo que a luz está, que o objeto está recebendo através da luz, e causa uma pequena distorção. Aqui, ó, o ângulo aqui eu procuro mais ou menos aqui, é um pouco mais intuitivo, como é um esboço só para ilustrar. Eu procuro aqui o meio, né, mais ou menos, até achar o ponto onde a luz, você se guia aqui pelo chão, né, e dá essa distorção. Aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui também, por exemplo, quando o desenho está um pouco bem mais detalhado. Eu vou fazer dessa forma aqui. E também eu gosto muito de dar um desfoque aqui no final, porque tem esse efeito de quanto mais um pouco longe a sombra, né, a sombra ali do objeto, ela tem aquele efeito de retardo, um desfoque. Isso bem na pontinha. Isso é coisa mais para a observação, né? Quando você vê um objeto que ele recebe a luz ali de qualquer direção, e você analisa que ele recebe o ponto da luz, e deixa eu botar um pouco de desfoque aqui, uma transição aqui. Quando chegar aqui, ele vai desfocando, porque é a distância, né? Ele vai perdendo a parte onde ele vai recebendo toda aquela força, né? Que a força maior da escuridão, ela está mais próxima do objeto. Poderia até colocar um pouco mais claro aqui, porque uma luz
para causar esse efeito escuro, muito escuro aqui. Eu acho que isso seria um pouco de exagero, mas eu colocaria bem mais aqui próximo do objeto e colocaria nessa área aqui um pouco mais claro para dar essa sensação de poder enxergar o chão, né? E também tem um outro exemplo também. Aqui vamos tentar com esse aqui. Opa, eu sempre esqueço que o desfoque tá a opacidade. Aqui. Aqui. Temos esse exemplo aqui. Eu vou apagar esses outros aqui, que está me incomodando um pouco. Espaço. E eu coloco esse aqui. Opa. Mais pra cá. Opa. O que aconteceu? Foi. Voltando. Aí temos esse objeto aqui. Eu coloco um foco de luz daqui. E vamos analisar uma coisa. Eu tenho essa luz aqui. Que o meu objeto está recebendo, digamos que ele está flutuando. Então, ele flutuando, ele vai fazer uma sombra embaixo. Então vamos fazer a sombra. Vou fazer uma sombra um pouco mais clara. Deixa eu determinar também o chão, né? Uma área para poder ilustrar, para saber que esse objeto ele está fora do chão, né? O que vai determinar que ele está fora do chão seria a sombra, né? Porque você olhando ainda assim parece que ele está encostando nesse chão. Então eu digo que ele está fora do chão. Então, como a luz ela está vindo daqui, né? Desse ponto de luz aqui, eu vou determinar que a luz pega em cima do objeto. Então aqui nessa área ela vai ter uma sombra. Nossa, muito escuro ainda. Eu não acho que seria tão forte assim. Deixa eu tentar uma mais clarinha. Aqui eu tenho uma sombra aqui. A luz pega aqui, ilumina essa parte de cima, só que aqui ela está encoberta, então aqui eu tenho uma sombra, mas eu ainda preciso determinar a área do chão, aonde a minha luz ela daria essa sensação do objeto ele estar mais para cima, ele está flutuando, passando essa sensação. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso reconhecer e entender aqui aonde o foco, né? O foco, da onde o foco vem da luz, e o ângulo. Eu sei que é um ângulo deitado, então eu uso a linha guia que eu uso através da luz, né? Que eu posso usar como guia para poder me identificar que encosta nesses, vamos chamar de vértices, né? Essas quinas, né? Do próprio quadrado aqui, ó. Como eu não enxergo lá do outro lado, mas eu posso ter uma ideia aqui, ó. Aqui e aqui. Posso determinar que está aqui e aqui e aqui e aqui. Então, através disso, eu mesmo faço ali
o recrio, né, a base do próprio quadrado, né, que essa luz ela vem daqui para cá. Então eu já entendi que esse meu foco de luz ele pegou aqui. Essa seria a minha sombra dessa minha caixinha. Olha só que bacana. Bem legal, né? Mas ainda não é o suficiente, porque faltou aqui. Eu tenho a base, né? Essa parte de baixo da caixinha. Mas ainda não é suficiente, porque eu tenho um foco de luz que pega aqui em cima, que me daria continuidade, daria uma esticada nessa minha caixa, né? Então ela viria mais para cá. Aqui, ó. Já reparou que algumas sombras, às vezes elas estão, dependendo do ângulo que você olha, ela parece um pouco ou muito curta, né, achatada, ou muito alongada, dependendo do ângulo. Então nesse caso aqui, se for comparar de acordo com a caixa, né, ela estaria um pouco mais alongada, né, ela está duplicando ali aquela sombra, porque eu tenho 2 pontos de sombra aqui, mas aqui, ó. Então essa sombra ela estaria, eu teria 2 focos de sombra, a base e o lado da caixa. Mas claro que às vezes, dependendo muito também tem a questão, tem muita coisa que você pode levar em consideração, assim, a distância, né, da própria luz. Isso afetaria muito também na questão de até onde ela pode se espichar, né, porque digamos assim que a sombra ela pode vir até mais para cá. Então isso já influenciaria em muita coisa. Então você teria aí esse ângulo de sombra que ele fica espichado, podendo dar até um desfoque, e aqui na base, né, ficaria legal também. Até o sumiço, deixa eu colocar um pouquinho mais claro. Já, e aqui eu posso colocar um efeito um pouco mais escuro. Dando essa transição de cor. Tá mais pra cá. Bem legal, né? Eu gosto muito de trabalhar com sombras também, com relação também a cenário. Isso compõe bastante na hora de você ilustrar o trabalho, porque se tratando também de storyboard ou até outros tipos de até quadrinhos mesmo, né? A sombra ali ela determina também, dá aquela sensação de profundidade, o que deixa tudo bem mais legal. Eu gosto muito também de trabalhar com cores, mas a sombra ela realmente ela deixa um certo charme ao trabalho. Eu acho que para rascunho ou até arte final mesmo, isso valoriza demais. Eu vou fazer um exemplo aqui. Opa, seleção. Não, mais uma vez eu esqueci. Aqui, opa. Sempre esqueço da opacidade. Isso é coisa com o tempo, a gente lembra. Aqui. Temos essa sombra aqui,
sombra. Temos essas linhas aqui bem mais grossas, né? Que eu quero dar essa sensação também de profundidade. Então isso, a linha do desenho também já vai dizer também muita coisa. Aí eu posso colocar umas gramas aqui, uns matinhos. Aqui. Isso é só para ilustrar mesmo. Só para deixar um exemplo um pouco mais claro. Aí eu quero deixar um pouco mais longe, né? Então vou fazer outras árvores aqui. Aqui. Só a silhueta mesmo. Porque também tem aquela coisa de quanto mais longe, menos detalhe. Então você carregar demais também o desenho, tanto ali a um desenho mais próximo, e você fazer a mesma coisa com objetos que estão mais distantes, né? Claro que as linhas vão ajudar a diferenciar, mas também pode gerar um pouco de confusão. Aí eu quero deixar um pouquinho, ó, primeiro plano, deixar esse com as linhas mais grossas como o primeiro plano. Eu tenho esse segundo plano aqui, que seria um pouco mais distante. Vou fazer até um terceiro plano lá no fundo. Posso colocar uma linha reta, como se fosse um rio, talvez, não sei. E acho que umas árvores também. Só uma sombra falhada. Fiquei com mania. Uma silhueta, né? Falhada. Já deixa a ideia só pelas linhas. Mas eu vou começar a colocar uma sombra agora. Deixa eu fazer uns testes aqui. Tá muito escuro. Deixa eu aumentar o muito escuro ainda. Nossa. Sim. Agora eu esqueci de novo. Opacidade. E ela que vai definir tudo. Aqui agora tá legal. Beleza. Vou começar aqui. Fazer uma opacidade mais em outra camada. Cá. Aí eu coloco isso aqui, ó. Aqui. Beleza. Agora eu vou fazer uma outra camada também. Ficar um pouquinho mais clara. Que cor eu usei agora? Me perdi. Aqui. Então eu vou aplicando esse borrão de tinta aqui para poder ficar mais fácil de entender. E também uma coisa bacana também, você pode aplicar depois que colocar destacar o contraste, né, cinza, né, que destaca aí essa sombra
Fica legal também colocar o destaque de uma iluminação. Aí eu coloco uma cor bem clarinha lá no fundo. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu acho que nem aparece. Ah, apareceu com uma coisinha. Olha. Bem falhadinho. Eu esqueci até esse aqui também. Acabou que não capturou. Agora sim, chegou ao tom. Tá vendo? Aí causa essa... claro que as linhas também ajudam, mas causa esse impacto aí de diferença de contraste. Você pode ver também outros trabalhos por aí, mesmo na internet, que tem essa... que às vezes o cara nem coloca as linhas para poder ajudar a compor o trabalho. Ele só coloca só a sombra, então isso ajuda e enriquece demais. Então é também uma segunda opção também para quem gosta de trabalhar com sombra e luz. Outra coisa, a questão da iluminação que eu tinha falado um pouco atrás aqui, ó. Você pode colocar isso como dar um ressalte, né, para poder para você entender, tipo, ficar aquele visual mais trabalhado, onde tem os detalhes de foco de luz que passa através dos galhos e chega nas plantas. Então isso valoriza demais, dá simplesmente isso aqui é um rascunho, mas ele muda muita coisa. Você consegue determinar também através dessa luz aqui que eu estou fazendo. Eu posso até colocar por cima do próprio traço, que vai esconder um pouco, né, a força do traço, que está bem forte. Isso está começando a me incomodar, mas beleza. Isso traz um peso bem maior, então você consegue determinar da onde vem o foco de luz, qual é o ângulo, e espalhar isso por todo o cenário. Aqui, ó, bota um pouco aqui, bota ali. Isso ajuda demais. Até mesmo que, ó, podemos considerar isso aqui a água. Bota algo mais na horizontal assim. Acho que não vai nem aparecer, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Isso ficou bacana.